E aí, gente, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Fernando e nesse encontro nosso de hoje eu vou explicar para vocês como que nós podemos montar um sistema RAID para um computador da Apple, né? Seja ele um MacBook, que é no meu caso aqui, o Mac Air, o iMac, o Mac Pro, qualquer uma das máquinas da Apple. Basicamente, o que é um sistema RAID, né? É uma forma de você organizar HDs e dependendo do modelo de RAID que você monta, né? Você pode ter um ganho de performance na hora de você gravar os seus dados nesses HDs. Também existem outros modelos que são chamados de rede de espelhamento, né? Onde você pode ter outras vantagens em relação ao que você está fazendo. Mas daqui a pouquinho eu falo sobre os tipos de redes que são possíveis de serem montados numa máquina da Apple, né? Então, primeiramente, eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer, quais são as alternativas, caso vocês não queiram ir pelo caminho que eu demonstrarei, né? E quanto custa, apenas a título de exemplo, né? Quanto custa você buscar uma solução muito mais profissional do que nós faremos aqui. No meu caso, eu vou colocar aqui, eu vou montar um sistema RAID usando dois HDs externos, né, portáteis, são de fabricantes diferentes, isso não é problema, né? Esses dois HDs são de 500 GB, né? E eu vou uni-los, né, de tal forma que eu possa tirar alguma vantagem disso. Como eles são HDs de conexão USB, e um dos problemas do Mac da Apple é justamente a pouca quantidade de portas USB que são disponíveis, né? No meu caso aqui eu tenho duas portas apenas, e numa delas eu já uso para vários outros periféricos, né? Então eu vou ser obrigado a colocar aqui para vocês, né, ligar esses dois HDs, um pequeno hubzinho, né, de 4 portas USBs, né? Esse aqui que eu vou usar, ele é da Targus, melhor falando, né? Vocês podem ver que ele é pequenininho, cabe no bolso, facinho de você carregar para cima e para baixo. E a vantagem que eu vejo nesse modelinho é que, dependendo dos periféricos que você vai conectar, né, que dá para ligar 4 no máximo, talvez seja necessário uma fonte de alimentação externa, né? Alguns hubs que você encontra aí no mercado são só as portinhas, você não tem como aumentar a potência. Esse aqui pequenininho, você pode ver aqui, ó, tem uma entradinha para você ligar uma fonte externa, né? No meu caso não vai ser necessário, eu já fiz alguns testes e a energia que sai da minha porta USB já é o suficiente para alimentar esses dois HDs que eu vou usar, tá? Então eu vou ligar aqui os dois, né, para a gente fazer a demonstração. Deixa eu só ligar os dois hubs, ou melhor, os dois HDs. E agora, então, eu vou ligar no computador. Vocês vão verificar aqui no desktop que vão aparecer dois HDs, né? O disco que eu chamei aqui já previamente, disco 2 e disco 3. Tá? Deixa eu só ligar aqui, pronto. Vamos dar uma ajeitadinha aqui só para não ter problema, né?
que haja fio, né? Tem bastante fio aqui para a gente se complicar, né? Então, daqui a pouquinho, aí, já está aparecendo aí para vocês, né? Aqui no cantinho, o disco 2 e disco 3. Antes de eu começar a demonstrar para vocês como criarmos essa estrutura, deixa eu voltar um pouquinho a história e explicar para vocês, primeiro, quais seriam outras alternativas, né, para se criar um sistema RAID, um negócio muito mais profissional do que a gente vai fazer, e como que a gente pode buscar informação para montar os tipos de redes que são disponíveis aqui. Então eu vou abrir aqui o meu navegador e nós vamos nessa página da empresa chamada Lace. É apenas um exemplo, tem outros fabricantes que fazem soluções para rede, né? Então vamos aqui em profissional e aqui nós temos alguns modelinhos. Os HDs dessa empresa são fantásticos, tanto visualmente quanto a nível de qualidade, né? Eu não tive ainda a oportunidade de manusear os equipamentos deles, mas os reviews que eu tenho visto são reviews fantásticos. Então nós temos aqui a Big, né, o RAID Storage, e aqui eles têm 5 soluções que você poderia adquirir, né? Como é só a título de curiosidade, vocês podem observar que o preço até que não é lá muito caro, né? A gente pega esse aqui que eu vou usar de demonstração, 449 libras, né? Multiplicando pelo preço da libra do dia que você estiver vendo o vídeo aí, não é nada absurdo, porque você está adquirindo um hardware específico para RAID, vou abrir aqui para vocês verem, ó, com 6 teras de capacidade, né? Como são 2 baias, então são 2 discos de 3 teras cada um. E ele aceita aqui, né, essas outras configurações que, obviamente, o preço vai mudar. Mas nós viemos nessa página aqui para mostrar para vocês como muitas vezes a gente tem dispositivos ligados no nosso computador e eles são lentos, né? Então, só para vocês terem uma noção, olha, esse equipamento permite que você utilize 4 tipos de conexões, né? O FireWire, que ele permite conexões, né, a velocidades de acesso de 800 megabits por segundo, o USB 3, que é o que geralmente nós mais encontramos hoje nos computadores, né, 5 gigabits por segundo, o Thunderbolt, a versão antiga, 10 GB, e o Thunderbolt 2, 20 gigabits por segundo. Os notebooks e os computadores mais recentes da Apple já estão saindo com esse Thunderbolt 2. Então, se a gente comparar porta USB, que é muito mais comum, né? Esse meu HDzinho que eu mostrei para vocês, ele é USB. Porta USB em relação ao Thunderbolt são, olha lá, 4 vezes mais rápido o Thunderbolt. Aqui no meu caso, esse hubzinho que eu mostrei da Targus, ele é USB 2, tá? Os meus HDs também são HDs 2, mas a minha porta já é 3.0, mas vai funcionar em 2. E a velocidade do 2.0, né, do USB, é de até 480 megabits por segundo. Então, realmente, não vou ter muita performance na questão de velocidade, né? Tá? Feito essa pequena consideração aí, né? Por isso que de repente vale muito mais a pena apenas você investir num equipamento profissional, porque aqui eu estarei fazendo a rede via software da Apple, né? E com essa limitação de questão de velocidade. Aqui eu estaria adquirindo o hardware e também os HDs e o software para fazer a gestão. Então, muito mais interessante, tá ok? Mas então, quais são os tipos de rede que uma máquina Apple
me permite criar, tá? Nativamente, sem usar essas soluções que eu comentei com vocês aí. Então eu tenho aqui uma pequena imagem, deixa eu fechar um pouquinho aqui, que demonstra um assistente que já existe no Mac OS X, né? No caso aqui estou já usando o Sierra, segundo reviews que eu vi aí na internet, na versão do Mac OS X é o Captain. A Apple chegou a tirar esse assistente que eu vou mostrar, estou mostrando aqui para vocês, tá? Mas dá para fazer, mesmo sendo no El Capitan, dá para você fazer isso a nível de linha de comando, que eu vou fazer também. Então nós temos aqui três tipos de RAID, né? Tem o Stripped, que é chamado também de RAID 0, o Mirrored, que é o RAID 1, e o Concatenate, que é o JBOT, ok? Qual que é a diferença, então, entre o RAID 0 e o RAID 1? O RAID 0, ele permite que você faça um RAID de 2 ou mais discos, de tal forma que você, ao montar essa estrutura e mandar gravar alguma coisa nesse conjunto, o sistema ele vai gravar de forma dividida o seu arquivo entre, no caso, vamos supor, 2 discos, né? O seu arquivo dividido entre 2 discos. Tá, mas e qual que é a grande vantagem? Vamos supor que você trabalhe com vídeo, né? Os vídeos hoje ocupam muito espaço. Digamos que você tem aí um vídeo que você produz de 5 GB. Então, se você opta pelo RAID 0, parte do seu vídeo vai ser gravado no primeiro disco e parte do seu vídeo vai ser gravado no segundo disco. O próprio sistema já gerencia isso para a gente não precisa nem esquentar a cabeça. E como ele divide o arquivo em 2 discos, cada disco tem o seu sistema de varredura, de leitura, né? Então você acaba ganhando velocidade, acaba ganhando performance. A desvantagem desse tipo de estrutura é que se você por um motivo tiver uma pane num desses discos, você perde, entre aspas, né? Você perde essa informação. Ok? Você ganha performance, mas você não tem a garantia de que a informação vai ficar íntegra se der algum pane numa dos 2 discos, né? O RAID 1, ele já trabalha de uma forma de uma forma diferente, né? É o que é chamado de espelhamento. Então eu tenho 2 discos e funciona da seguinte forma: se eu gravar um arquivo nesse primeiro disco, o próprio sistema se encarrega de pegar esse arquivo e copiar também no segundo disco. Então é como se eu tivesse 2 backups, né? Então já é muito mais interessante. Existe uma lei que a gente usa na área da informática com relação a backup que fala mais ou menos assim: se você tem um backup dos seus dados e se por um azar qualquer esse backup você perde, você ficou sem nenhum. No entanto, se você tem 2 backups e um deles der problema, você tem o segundo. Então você está muito mais resguardado do que se você tiver um backup só, né? Usando o RAID 0, você tem um backup só. Usando o espelhamento, que é o RAID 1, você tem 2 cópias. Mas nada impede, né, tanto no RAID 0 quanto no RAID 1, aqui eu estarei usando 2 discos, mas você ter discos mais discos no seu RAID, né, aumentando ainda mais a sua capacidade de armazenamento e de segurança. O terceiro tipo, que é o concatenado, ele é indicado na situação onde você tem discos, 2 ou mais discos, de capacidades diferentes. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha um disco de 320 GB e um outro disco de 120. Quando você faz a versão concatenada, que é o JBOT, você então tem 320 mais 120. Então nós teremos aqui 440 GB. Tá? Ele faz com que, como se fosse um único HD de 440 GB. Essas são as 3.
Se você pesquisar um pouquinho melhor na internet, você vai ver que tem outros tipos de redes, né? Tem um tipo de rede que a gente chama de 0 mais 1, né? Ou então de 10, né? 1 mais 0, que é a combinação desses dois, dos rede 0 com rede 1. Ou seja, você consegue montar um esquema de espelhamento combinado então com o rede 0, que é a distribuição de carga de arquivos nesses HDs, tá? Eu não testei se é possível fazer esse tipo de configuração aqui, porque eu precisaria ter pelo menos mais outros 2 HDs, né? Então eu vou demonstrar para vocês a diferença fisicamente falando, né, visualmente falando, do RAID 0 e vou demonstrar para vocês o RAID 1. No meu dia a dia, eu vou usar o RAID 1, que eu acho muito mais interessante, tá? Eu gravo meus dados nesse HD, que você vai perceber que ele monta como se fosse um HD só para mim, né? Ele aparece aqui no meu desktop como se fosse um só HD, só que por trás do processo ele está gravando essa informação nos dois. Então, não vou fazer isso no vídeo de hoje para não ficar muito longo, mas dá para a gente simular panes e vocês vão perceber que se por acaso um desses meus dois HDs ele sair do ar, o meu HD fica montado aqui e eu consigo continuar gravando informação lá. Se esse meu HD que saiu do ar, né, deu um problema, queimou, eu coloco um outro HD no lugar, ele faz a sincronização e copia os dados para esse HD novo. Então eu sempre terei 2 HDs com minhas informações, tá ok? Então vamos lá na prática para ver como é que funciona. Como eu comentei com vocês, na versão Mac OS Sierra, a Apple devolveu, né, liberou novamente um assistente para você criar uma estrutura RAID, né? Eu vou mostrar como fazer isso, mas nós vamos usar a linha de comando porque já mostro para vocês. Então vamos lá, Launchpad, outros utilitários de disco. Ele vai ler para mim e perceba então eu tenho aqui o meu HD principal, né, que na verdade é um SSD, e tenho também 2 discos, que são esses 2 que estão aparecendo aqui para nós, certo? De fabricantes diferentes, olha, tá vendo? Que eu já deixei formatadinho aqui, e com o nome inicial disco 2 e disco 3, tá? O importante para nós é o seguinte, aqui eu tenho essa designação, ó, tenho aonde ele está montado, né? No caso aqui, barra volumes, barra disco 2, na pasta, no diretório volumes disco 2, que é onde são montados todos os HDs e SSD no caso, né? Ou então se eu tivesse uma unidade de DVD ou alguma coisa assim, ele é montado aqui nessa pasta volumes. E mais importante para mim é isto daqui, ó, essa designação, que é vamos chamar de apelido, né, do seu meio físico. Então eu tenho aqui o DISC 2 S2 e no outro eu tenho DISC 3 S2. Nós vamos precisar dessa informação. Muito bem, então se você tiver na tua máquina e vai criar o RAID, eu venho aqui em arquivo e vou ter o assistente RAID. Não sei dizer ainda, não tive tempo de investigar, mas eu clicando aqui, ele deveria mostrar para mim esta tela. E através do assistente eu criaria então a minha estrutura RAID. Por algum motivo não está mostrando para mim aqui, eu ainda não tive tempo de investigar. Então o que nós teremos que fazer é ir para a linha de comando e lá sim nós vamos então criar a nossa estrutura RAID, tá? Vou abrir o terminal, deixa eu aumentar um pouquinho. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho da letra, para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Deixa eu ajustar aqui. Bom, o comando que eu vou utilizar para fazer a criação do meu RAID
se chama disk útil, ok? Então, se eu der Enter aqui agora, ele já vai mostrar a relação de comandos que eu posso utilizar com essa instrução. Então, disk útil, e nós vamos ver aqui ó, uma série de possíveis comandos, ele chama aqui de verbos, né, que eu posso utilizar para a criação, para manutenção, para trocar um HD defeituoso por um novo, se eu quiser desfazer o RAID, é tudo usando esse comando chamado disk útil. Tudo bem? Vamos lá então. Eu vou abrir uma outra janela aqui do lado, né? Deixa eu abrir aqui uma segunda janela. Deixa eu diminuir um pouquinho essa. Vamos apagar. Deixa eu ajeitar aqui. Que eu quero mostrar para vocês uma forma de nós fazermos o monitoramento da ação acontecendo em tempo real quase, né? Tá? Então eu vou fazer o seguinte. O disk útil list, ele mostra para mim os dispositivos, os HDs que eu tenho conectados e funcionando na minha máquina. Então, opa, digitei errado. Disk útil list. Então vamos lá. Nós temos aqui, deixa eu só subir. Então perceba, eu tenho aqui o disco zero, ele é interno, ele é físico, né? Ele tem aqui uma partição que eu chamei de Macintosh em SSD, que é esse disco aqui do cantinho, que é o meu disco principal, né? No caso aqui é um disco de 500 GB, e a identificação dele então, ó, disk 0S2, tá? Então, além desse disco, eu tenho aqui o disco 2, que é um disco externo, físico. Eu tenho aqui então, que é o disco 2, que é esse cara aqui, que ele tem 500 GB, e a identificação dele então é disk 2S2. E aqui embaixo eu tenho então o disco 3, que também é externo, é físico, e a mesma história lá, o nome dele é disk 3, a identificação disk 3S2, certo? Então estão aí, eles estão enxergando. Existe um outro comando aqui do disk útil, que eu vou jogar nessa tela, que ele vai mostrando o estado do meu array, só que ainda não existe o array criado, tá? Então eu vou fazer aqui, digitar um comando, para a gente fazer a questão do monitoramento das ações, tá? Então disk útil list e também disk útil AR list. Bom, esse primeiro comando ele vai mostrar essas informações para mim que eu acabei de comentar para vocês, né? E você vai perceber quando a gente montar o sistema RAID que vão ser criados discos novos, certo? Por isso que eu quero que ele mostre para mim aqui através do disk útil list. Esse outro comando, percebam que eu acrescentei esse AR. Esse AR é de Apple RAID, né? Ou seja, o sistema de RAID da Apple. Então, conforme eu for dando o comando para criar o RAID nessa janela, ele vai mostrando para mim o resultado nessa outra, tá? Esse watch ele é um comando que não pertence aos comandos da Apple, que eu instalei através do recurso chamado Homebrew, tá? Se você quiser saber de mais detalhes, na minha página eu estou falando sobre a ideia, o conceito do Homebrew. Eu vou deixar o link aí para vocês na descrição do vídeo, e se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais sobre isso, é possível, tá? É só pesquisar aí. Então vamos lá. Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho daqui da janela, do texto, né? Muito bem. E aqui então nós temos, percebam,
essas informações são essas que foram exibidas aqui. E aqui embaixo, olha, ele está colocando no Apple RAID sets found. Eu ainda não tenho meu sistema RAID montado, tá? Eu vou apagar aqui. Nessa janela eu vou digitar os comandos e a consequência, né, e o resultado vão aparecer nessa tela aqui. Então eu vou mostrar para vocês primeiro a criação do sistema RAID 0, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou digitar aqui para vocês, disk útil, certo? Para criar então o sistema RAID tipo 0, eu vou colocar AR, então eu quero criar um Apple RAID, create stripe, que é o RAID 0, certo? Aí eu tenho que dar um nome para esse meu RAID. Então eu vou chamar aqui nessa demonstração de meu RAID, ok? Aí eu tenho que dizer qual é o tipo de formatação, porque ele vai precisar formatar os dois HDs, né? Que tipo de formatação eu quero que ele utilize. Eu vou já usar aqui uma formatação nativa do RAID, que é o JHFS Plus, que é o HFS, que é o formato é a formatação padrão do Mac. O J vem de jornal, ele vai journalist, e o Plus é uma versão melhorada, né? E na frente eu vou dizer quais são os discos que eu quero que sejam utilizados para a montagem desse RAID. Então, no nosso caso, eu vou usar o disco 2, né? O disco 2 e o disco 3. Então, disco 2, disco 3. Ok? Vocês vão perceber, quando eu der o Enter, que o disco 2 e o disco 3 vão sumir, certo? E ele vai começar a fazer a formatação e a montagem desse disco. Vamos ver então. 1, 2, 3 e foi. Então lá, sumiram os dois discos e nesse momento ele está criando um outro disco, daqui a pouco vai aparecer aqui para vocês. Olha lá, já apareceu, começou a aparecer, né? Mais informações. E esse novo disco vai ser o meu disco representando uma estrutura RAID, né? Então vamos só aguardar um pouquinho para ele fazer a preparação toda. Então nesse momento ele está fazendo o slice, ó, o disco 2 está aqui em cima, o disco 3 está aqui, né? E já aparece aqui para nós, olha, o RAID montado, e daqui a pouquinho vai aparecer aqui para a gente. Então vamos esperar mais um pouquinho, assim que ele terminar aqui. Importante, enquanto ele termina de montar, percebam que já apareceu aqui para nós um disco 4. Esse disco 4 é a representação RAID justamente da junção desses meus dois HDs, que eu vou usar, né? Outra coisa que eu chamo a atenção, percebam, eu tinha dois discos de 500 GB, né? E quando eu fiz o RAID 0, ele criou para mim um disco novo com aqui, meu RAID, 1 tera. Dois discos de 500 que eu juntei e dei 1 tera. Daí você pode perguntar, mas qual a diferença então do RAID 0 com relação àquele outro tipo de RAID que é o combinado? No RAID 0 você tem que ter os discos de mesma capacidade. Então no caso aqui foi possível porque os dois discos que eu tenho são de 500 GB, por isso que ele me deu 1 tera. O combinado, eu posso usar discos de capacidades diferentes, né? Aquilo que eu falei, um disco de 120 somado com um disco de 320, né? Que vai dar o 440, certo? Então, a partir do momento, qualquer coisa que eu grave, ele também criou aqui para mim um disco, ó, meu RAID, né? Qualquer coisa que eu grave nesse disco, perceba aqui embaixo, ó, 998,36, né? Vamos arredondar para 1 tera. Qualquer coisa que eu grave aqui, ele vai gravar parte da informação num disco e parte da outra informação no outro disco, dependendo do tamanho do arquivo, tá? E ele está dizendo aqui para mim que está online, né? As duas sessões do RAID estão online, tá? Eu tenho aqui alguma informação que é interessante vocês guardarem.
o nome do meu RAID, né, que eu criei. Deixa eu fechar isso aqui. Ele tem esse Unique ID, que é um código que é interessante, dependendo do comando que você vai precisar dar ali. Você precisa ter esse código, né, porque esse aqui é do volume RAID, e esse UID é de cada disco, né? Disk 2S2, o ID dele é esse. Ele está online, ou seja, ele está conectado e apto a receber informação, e esse é o tamanho dele, tá? Então, por isso que é importante a gente conhecer o disk útil AR list, que tem essas informações importantes, tá? Então agora eu vou destruir esse meu RAID e vou fazer uma demonstração para vocês do outro tipo, que é o espelhado, tá bom? Então nós vamos fazer assim. Eu vou abrir aqui o utilitário de disco. Vocês vão perceber que ele tem aqui os dois discos, ó, certo? O meu RAID está aqui e eu tenho, e aparece aqui só como um disco, tá vendo? O outro não está aparecendo por algum motivo, mas é desse programa aqui que não está muito legal, não. Eu vou apagar o RAID. Você vai perceber então que vai sumir a estrutura. Ele vai mexer aqui nas informações assim que ele terminar, né? Esperar só um instante lá. Eu posso fazer a destruição lá pela linha de comando também, tá? Terminou. Certo? Se eu fechar o utilitário e abrir novamente, é para mostrar certinho para nós. Vamos ver. Olha lá. Os dois discos não inicializados, né? Então eu poderia, por exemplo, já aproveitar que eu estou aqui, já reformatar esses discos. É o que eu vou fazer, ó. Apagar. Vou chamar esse aqui de disco 3. Esse nome é só temporário, que na hora que eu monto o RAID, isso vai mudar, né? Disco 3, vou apagar. É super rápido. Pronto, está quase concluído a formatação. Espera mais um instante. Pronto. Vou fazer a mesma coisa no outro disco. Também poderia fazer esse processo lá pela linha de comando, né? Esse aqui eu vou chamar de disco 2. Está quase pronto. E pronto, ok. Então está montadinho, formatado, né? Posso até fechar aqui. E agora então eu vou demonstrar para vocês a montagem do RAID 1, que é o espelhado. Então vocês viram que o RAID 0, ele somou a capacidade dos dois discos, né? Dois discos de 500 me deu aqui um disco de 1 tera, né? E no RAID 1 eu vou ter disco, vai aparecer para mim então uma unidade nova aí de 500 GB, só que tudo que eu gravar no HD automaticamente será gravado no outro, tá? O processo de criação do RAID 0, ou melhor falando, do RAID 1 é o mesmo, só tem uma diferença naquela linha de comando. Ao invés de eu dizer aqui que é stripe, né, eu vou dizer então que é um mirror. Pronto, só isso que muda, ok? Então ele vai criar um Apple RAID do tipo espelhamento. O nome desse meu RAID eu vou chamar de meu RAID, eu poderia dar um outro nome, por exemplo, HD externo RAID, né? Poderia fazer assim, ó. Perceberam que usei aspas agora, porque tem espaço em branco no nome do dispositivo, né? O tipo de formatação mantém o mesmo, JHFS Plus, e o disco 2 e o disco 3, que são os dois discos que nós temos aí. Vou dar Enter. Então, novamente, percebam que sumiu ali os dois ícones dos HDs.
e vai aparecer aqui para nós, então, daqui a uns instantes, o disco 4, né? Só que com 500 GB de capacidade, tá? Vamos aguardar um pouquinho. Pronto, está aparecendo aqui para nós, né? Tá lá, disco, está formatando o segundo disco, está online. Então nós temos aqui, ó, o disco 4, né? Ele é um externo, ele é virtual, é diferente, ó. Aqui é um externo e é físico, certo? E então ele está formatado Apple HFS com 500 GB. E a identificação dele então é o disco 4. Ok? Tá pronto. Então, a partir do momento, eu só estou terminando aqui de fazer a preparação. Vamos aguardar um instante, né? Vocês vão perceber que vai abrir aqui para mim, vai aparecer um ícone do meu HD, meu HD externo RAID, né? Assim que ele, e eu posso já começar a gravar nele. 88% já preparado. Vamos aguardar um instante. Pronto. Aí está. Certo? Então, o ícone que está aqui, HD externo RAID, né? As informações dele está aqui. E agora, então, vem a cereja do bolo. Os computadores da Apple já têm um sistema muito bacana de backup chamado Time Machine, né? E agora que eu tenho o esquema, então, de espelhamento montado, ao invés de ter um HD para fazer o meu Time Machine, que seria o sistema de backup, nesse HD único, eu vou usar esse meu RAID espelhado para fazer esse meu Time Machine, esse meu HD. Daí o que eu faço? Qual que é o conceito? Eu vou fazer o backup nesse HD, que na verdade ele vai fazer em 2 discos, numa operação só, tá? Então é fácil. Se não estiver aparecendo o ícone do Time Machine aqui na barrinha para você, vem aqui em preferências do sistema, né? Time Machine. E aqui você já consegue configurar. A primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu fechar um pouquinho essa janela para despoluir um pouquinho, né? Eu vou selecionar o disco, HD externo RAID, usar o disco. Eu geralmente desmarco isso daqui. Se você quiser não se preocupar, você deixa marcada essa opção que o próprio Time Machine se encarrega de fazer os backups automaticamente, tá? Eu vou desmarcar um pouquinho aqui. E se eu quiser, por exemplo, já fazer o primeiro backup, eu venho aqui, ó, tá? Eu vou só começar só para vocês demonstrar para vocês. Né? Demora um pouquinho, que ele tem que ler o meu HD, meu SSD, ver o que tem lá dentro para depois começar a fazer o backup. Ele já começou, ó. Então eu tenho que ele vai fazer uma cópia de 290 GB para mim, né? Que é o que eu tenho no meu HD, certo? Nesse meu HD RAID, tá? Eu vou parar aqui só para fazer realmente essa demonstração e está pronto o meu RAID, né? Já está, não preciso fazer mais nada. E o legal é o seguinte, você vai levar o seu computador para trabalhar em algum lugar, você não vai levar o RAID, certo? Então, quando você desmontar o seu equipamento para fazer o transporte, você vai deixar na tua casa ou qualquer outro lugar que você queira. Na hora que você voltar para a sua base, você conecta, ativa o Time Machine e ele faz a atualização dos backup, né? Porque o Time Machine ele faz backup incremental, ou seja, ele vê o que tem de diferente em relação ao último backup e o que tem de novidade no seu HD e faz então a atualização. É bem rápido. A primeira vez é lento, que ele tem que pegar todo o seu HD, né? No caso aqui o SSD, e copiar para o RAID. Então vai ser lento. Né? No simulado que eu fiz aqui ia demorar mais ou menos 6 horas o primeiro HD. Os demais é muito mais rápido, que ele só copia o que foi diferente. Bem, é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like,
passa a informação para frente, avisa os seus colegas, deixa os seus comentários aqui embaixo, tá? É importante para eu sempre buscar fazer vídeos melhores e qualquer dúvida que você queira esclarecer sobre esse assunto, é só entrar em contato que eu ajudo no que for necessário, tá bom? Então, um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Aqui quem falou foi o professor Fernando. Um abraço.